Olá, meus queridos amigos, irmãos, meus queridos internautas que me acompanham aqui no meu canal Pregador Justiça. Como vão vocês? Eu fiquei algum tempo sem gravar vídeos devido a algumas tarefas que eu estava fazendo em prol da igreja também e outros ministérios, né? Aprendendo mais também. Então fiquei algum tempo sem gravar vídeos meus no canal, mas estou aqui de volta, tá? E antes de começar a passar o tema hoje, que é muito importante, e entender alguns aspectos desse assunto que eu vou explicar para vocês, a diferença, né? Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, né? Comente se for possível, tá bom? Para que o canal cresça, para que você entenda mais sobre o assunto, tá bom? E não deixe de compartilhar com amigos, familiares, né? Para as pessoas que têm interesse no assunto, né? É um canal bíblico ou religioso também, que eu apresento aqui para vocês, né? Sobre o estudo da Bíblia, sobre doutrinas, mensagens de esperança, sobre a volta de Jesus. Aqui é abordado vários temas, tá bom? Compartilhe esse conteúdo, meus queridos, ok? O assunto de hoje, então, se dá em muitas dúvidas em questão sobre a antiga e a nova aliança. O que será que a Bíblia, o que Deus quer dizer, os profetas quer dizer em relação à antiga e à nova aliança? Qual a diferença das duas? Será que a nova aliança é só o Antigo Testamento, é válido hoje, e a antiga aliança é o Antigo Testamento, não vale mais nada? Eu vou fazer um breve vídeo explicando para vocês sobre isso, tá? Para que não fiquem mais dúvidas sobre vocês. E se caso não tenha dúvidas, vocês façam um comentário, ok? Me procure também, caso vocês queiram perguntar para mim, pelo WhatsApp também, pelo meu telefone. Eu irei passar para vocês, deixarei no link na descrição, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos estudar a Bíblia. Irmãos, querido amigo internauta, no cristianismo hoje há uma certa divergência, né, uma confusão também que fazem a respeito da nova aliança e a antiga aliança. Muitos cristãos evangélicos acreditam que a nova aliança é dada depois que Jesus morreu na cruz, ou seja, não precisa mais aguardar os mandamentos de Deus. Estamos na graça, é agora uma nova aliança, um novo pacto. Irmãos, mas vocês não podem confundir isso. O pacto que Deus fez conosco, ele é eterno. Essa aliança, ela é eterna. Eu vou lhe explicar aqui para vocês e vou deixar alguns versículos mais para deixar vocês claros como uma coisa tem a ver com a outra. Uma aliança não anula a outra. Pelo contrário, as duas alianças se complementam. E eu vou lhe explicar. Veja. Levítico capítulo 22, versos 20. Abre a sua Bíblia aqui. Vamos seguir aqui. Primeiramente o Antigo Testamento. Vamos abrir aqui para vocês entenderem. Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, né? Faz parte do Pentateuco, onde Moisés escreveu seus 5 livros. Levítico capítulo 22, versos 20. Veja bem, nós vamos começar aos poucos. Capítulo 22, versos 20, diz assim: Mas não oferecereis nada que tenha defeito, porque a oferta não será aceita em vosso favor. Está vendo aqui que aqui está se falando, relatando sobre oferta, sacrifícios sem defeito. Lembra, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um cordeiro sem mácula, sem mancha de pecado. Tem que ser perfeito para sacrifício nos rituais que existiam no Antigo Testamento, onde todos os patriarcas profetas faziam, eles exerciam diariamente este ritual cerimonialístico. Ok? Vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Veja o paralelismo que Pedro faz com este verso que eu acabei de mencionar para vocês.
Levítico capítulo 22, verso 20. 1 Pedro, capítulo 1, perdão, versos 18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Texto claro. O apóstolo Pedro ele mencionou aqui praticamente uma paráfrase de Levítico capítulo 22, versos 20. A oferta pelo pecado era um cordeiro sem mancha, sem defeito. E o Pedro menciona aqui, no verso 19: mas foste resgatado pelo precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Amigos, você que afirma, querido amigo, querido internauta, querida internauta, que o Antigo Testamento foi abolido, essa velha aliança foi abolida, você está equivocado. E por quê? Porque esse plano da salvação, ele é elaborado desde quando Adão e Eva pecou. Quando abriram os olhos deles, eles entenderam o mal, a conhecer o mal. O que Deus fez segundo Gênesis 3, depois que entrou o pecado no mundo? Deus colocou ali vestimentas de pele, simbolizando o cordeiro, um sacrifício, o primeiro sacrifício de cordeiro, que representava Jesus Cristo. Querido amigo, querida amiga, você e eu, nós precisamos ler a Bíblia com atenção, examiná-las, para entender o conceito de nova aliança e antiga aliança. Vamos continuar. Eu vou ler aqui um conceito para que fique claro para você. A antiga aliança é antiga porque ela tem base no sacrifício de cordeiro no Antigo Testamento. Ok? Por isso que a antiga aliança, essa antiga aliança, quando Jesus veio, ela não existe mais. Essas cerimônias ritualísticas não existem mais. Por quê? Porque o próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, morreu na cruz. Então a base hoje nessa nova aliança é o sangue de cruz de Jesus Cristo. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele que veio. Essa é a nova aliança. A nova aliança é assim. O próprio Jesus Cristo veio em pessoa morrer. O sangue dele foi derramado ali agora. Não do Cordeiro. Ficou claro? Mais um texto aqui para ficar claro para nós, meus queridos. Lucas capítulo 22, verso 20. Vamos lá, vamos ler alguns textos aqui. Lucas capítulo 22, verso 20. Meus queridos, se vocês puderem anotar estes versos, seria muito bom, né, para que fique claro na minha e na sua mente a diferença entre a nova e a antiga aliança. Como eu já mencionei aqui, não existe isso, nova aliança, antiga aliança. O Antigo Testamento foi abolido e a nova aliança, que é o Novo Testamento, está válido. Não, irmãos, o Novo Testamento não existiria sem o Antigo Testamento e vice-versa. No Novo Testamento você vai ver várias centenas e dezenas de referências ao Antigo Testamento, demonstrando para nós a validade do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento menciona Jesus Cristo vindo em seu ministério, profecias messiânicas. Então, um valida o outro. Não tem como haver o Novo Testamento sem o Antigo, se o Antigo é a base do Novo Testamento. Vocês entenderam? Então, um complementa o outro, ok? Liga um ao outro. Não há separação. Sem antigo não há, sem novo não há antigo, sem antigo não há um Novo Testamento. Claro? Lucas capítulo 22, versos 20. Nos diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue derramado em favor de vós. Nova aliança pelo sangue de Cristo. Jesus falando aqui na ceia,
a ceia. Lembra eles, os discípulos reunidos para tomar a Santa Ceia? Jesus disse aqui, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, Jesus dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Pronto. O sangue não é mais o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. É a nova aliança, como eu mencionei para vocês em todo o vídeo. Ok? Então, beleza. Vamos comparar aqui com Hebreus 13:20. Anotem aí como eu já mencionei para vocês. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, meus queridos. Hebreus 13:20. O Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, agora está dizendo a sangue da aliança eterna, o sangue da aliança está juntando os dois, a aliança, o sangue do Cordeiro, que era o plano da redenção, apresentando Jesus Cristo que viria morrer por nós, derramar o seu sangue mesmo, em pessoa, morrer por nós, ok? Então o texto diz assim, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Jesus, um paralelo aqui, ele juntou as alianças. Ali Deus falou que a aliança é eterna. Eu já tinha mencionado para vocês que a aliança era eterna. Contudo, meus queridos, não há distinção entre as duas alianças. A aliança é eterna, tanto a antiga como a nova. A antiga porque não é a base do sangue de cordeiros, e sim Jesus Cristo derramar o seu próprio sangue. Eu estou dizendo aqui, irmãos, repetindo, para que fique bem claro na sua e na minha mente, nos nossos corações, para não confundirmos o que a Bíblia não está dizendo. Não contradizer a Bíblia, ok? Então, vocês viram o paralelismo que o apóstolo Paulo, em Hebreus, né? Eu creio que foi Paulo que escreveu, fez entre as duas alianças, a aliança eterna. O sangue de Jesus. Vamos lá. Hebreus 8:6. Diz assim, mas agora tanto ele alcançou o ministério mais excelente, quanto é mediador de uma aliança melhor, firmada sobre melhores promessas. Vocês viram aqui que mais uma vez Paulo mencionou aliança, só que agora melhor, aliança com melhores promessas, que ele, Jesus Cristo, morreu e nos trará a salvação eterna, se assim os quisermos. Ok? Vamos lá, mais um texto. 1 Coríntios 5:7. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nos afirma o seguinte. 5:7. Removei o fermento velho, para que sejais massa nova, sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Movei o fermento velho. O fermento na Bíblia é simbolizado pelo pecado. Porque já sois massa nova, sem fermento. Jesus morreu ali agora, Jesus veio morrer. Então nós somos seguidores de Cristo. Devemos nos limitar, se filiar a Cristo. Ok? Porque nosso Cordeiro, lembra Cordeiro, sacrifício, sempre Jesus Cristo, quando aparece Cordeiro, representa Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ok? Jesus Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Então não existe mais as cerimônias ritualísticas no santuário terrestre que havia aqui de sacrificar cordeiros, porque o próprio Jesus já morreu por nós. Cordeiro pascal. Ok? Agora vamos, irmãos, entender agora esse conceito de nova aliança e antiga aliança nesses dois versos. Olha só que tremendo paralelismo que também Paulo faz. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 31, versos 31 ao 34, e vamos fazer um paralelismo com uma passagem do livro de Hebreus. Vamos ver? Jeremias 31. Lá no Antigo Testamento.
diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Israel. Aqui é a promessa de Deus, por intermédio do profeta Jeremias, falando que fazeria uma nova aliança. Essa nova aliança representaria Jesus Cristo ali, ó. Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por nós. Continuando o plano da salvação, desde a fundação do mundo. Verso 32. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais. Olha só, concretizando o que eu estou falando. Aquela lá de sacrificar cordeiros. Quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, desobedeceram às leis de Deus, o povo de Israel. Pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Farei, está no futuro. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas claro que o sol é o dia que Deus iria cumprir essa promessa, essa aliança. E cumpriu. Você quer ver? Vamos para Hebreus capítulo 8, versos 10. Olha o paralelismo. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele pega esse texto, meus queridos. E veja que ele vem aqui. Você sabe que o livro de Hebreus ele é um livro teológico. Paulo deu aula de teologia aqui, né? E confirma o Antigo Testamento neste livro aqui, dizendo como Jesus é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, autentica ele como Deus, também, viu? Muito claro. Hebreus 8, 10 nos afirma o seguinte: esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e as escrevereis em seu coração. Paulo mencionou Jeremias 31, do verso 31 ao 33. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O texto é claro, meus queridos. Não existe distinção entre as alianças. A aliança de Deus é uma só e eterna. A diferença é que a antiga aliança ela foi feita por sacrifícios de cordeiros no antigo Israel, nas cerimônias. Jesus Cristo morreu, não precisaria mais sacrificar cordeiros. A nova aliança é o sangue próprio de Jesus Cristo ali morrendo na cruz, que morreu na cruz por nós. Ok? Meus queridos amigos, eu espero que fique claro para vocês. Eu espero que vocês compartilhem também esse conteúdo. Espero que vocês não tenham dúvida, tá? Dessas indagações. Eu espero ter respondido também essas dúvidas que ficam no ar para muitos cristãos evangélicos sobre a lei de Deus, sobre o Antigo e Novo Testamento. Ok? Fique com Deus e até a próxima. Lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.